Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, e o versículo de número 13, onde está escrito assim: Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Dentro deste versículo que lemos, vamos falar sobre que devemos nos conduzir no amor a Cristo. Observamos aqui uma expressão de uma vida que estava vivendo àquela época totalmente voltado e entregue ao Senhor Jesus, atraído pelo seu amor. O amor de Jesus revelou-se na vida de Saulo, que o Senhor o salvou e transformou em um Paulo. E como servo do Senhor, desde o primeiro instante da sua conversão, ele soube avaliar quão grande amor o Senhor teve para com ele, demonstrando por sua vida e salvando-o. E a partir daquele momento, ele deixou-se conduzir por aquele amor que cada dia mais o levava a uma proximidade e uma afinidade maior com o Senhor Jesus Cristo, pelo qual ele rompeu com todas as coisas supérfluas que estavam à sua volta, mas que nenhuma delas poderiam contribuir para a melhor condução da sua vida com Cristo e em Cristo e para Cristo. Então, nós observamos que ele colocou como foco principal demonstrar o seu amor para com o Senhor Jesus Cristo, não de palavra, não de boca, mas com a vida, com a vivência, o comportamento, os relacionamentos, em cada ação, em cada atitude, em cada movimento que Paulo fazia, estava estampado na vida dele aquele amor intenso, profundo e verdadeiro que ele tinha para com o Senhor Jesus e a causa do Senhor Jesus aqui na terra, pela qual ele se tornou um arauto, um bandeirante da fé, um proclamador, um anunciador do Evangelho de Jesus Cristo. E ele sempre teve como foco falar a respeito de Jesus. Não se propunha a dizer outra coisa qualquer que não fosse anunciar o testemunho do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós observamos quando ele estava para ir a Jerusalém, e chegou lá o profeta Ágabo, a quem Deus usou para dizer que por onde ele ia, estavam esperando por ele, através da revelação do Espírito Santo, que em Jerusalém ele seria ligado e ele passaria por vários tipos de sofrimento, mas ele então não se deteve com esta coisa. Não havia nada que pudesse separá-lo do amor de Cristo. Nada pode separar o fiel do amor de Cristo. Então, foi isto exatamente que ele depois deixou registrado lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, e o versículo de número 35, onde está escrito assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação,
ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, ele estava afirmando que nada pode nos separar do amor de Cristo. O amor que ganhou, que conquistou o nosso coração e que faz morada no nosso interior. Então ele estava para ir a Jerusalém, e quando disseram que ele não deveria ir, porque já de antemão tinha sido avisado que ia enfrentar problemas e dificuldades, ia ser ligado aos seus próprios pés, ia ser amarrado e certamente iriam entregá-lo à mão dos gentios para que o levasse à prisão. Mas ele, então, diz-nos aqui no versículo 13: mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando, magoando-me o coração? O choro de vocês não está me trazendo contentamento, mas está magoando o meu coração, porque eu estou decidido, eu estou pronto, eu quero ir, eu quero estar no centro da vontade de Deus, mesmo que para isso eu esteja cercado de perigos e de ameaças. Mas o que importa-me é estar no centro da vontade de Deus. Eu estou decidido a ir e não importa-me, conforme ele diz aqui, eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda, se possível, a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Isto seria uma prova cabal e pública diante das pessoas, o que faz um homem totalmente voltado e dirigido pelo amor ao Senhor Jesus. Ele não se defende, ele não se omite, ele não se esconde, ele não cria desculpas, ele coloca-se no centro da vontade do Senhor, não importa por que caminhos tenha que atravessar, mas ele vai em função do amor que domina-lhe o coração. Foi Paulo mesmo que deixou registrado na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, onde ele fala sobre a caridade, o amor de Deus. Ele disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal soa ou como sino que tine. Quer dizer, não teria valor nenhum, era só barulho de lata vazia. 2. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e que tivesse a fé que transportasse montes, mas se não tivesse caridade, nada disso aproveitaria. 3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Mas aqui ele estava revelando que ele tinha e ele era dirigido e dominado por este amor de Cristo para com ele e o amor dele para com Cristo. Conforme diz a Escritura, nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Então, essa demonstração do amor de Jesus para com as pessoas é algo que atrai, que encanta, que causa admiração e leva a pessoa a abrir mão de tudo para ficar no centro da vontade do Senhor, envolvido pelo poder deste amor que o leva a cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Ele deixou escrito também em Romanos, dizendo que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja, o amor de Deus foi demonstrado antes de qualquer ação ou movimento da nossa parte em direção ao Senhor, quando nós éramos inimigos ferrenhos do Senhor Jesus.
Ele já demonstrou o amor e aquele amor nos atraiu a ele. Hoje estamos servindo e devemos viver em função deste amor que nos atraiu e demonstrar diante do Senhor o nosso amor, à semelhança do que fez Paulo aqui. Os irmãos estavam aconselhando que ele não fosse. Ele disse, não, o que vocês estão fazendo aí, este choro de vocês aí, não está me fazendo bem. Eu estou decidido, eu quero obedecer, não importa, eu irei, eu vou, mesmo que seja para morrer, mas eu vou a Jerusalém. Porque ele sabia que era o direcionamento de Deus para a vida dele. Então nós observamos que Jesus possuiu o coração de Paulo. E o coração de Paulo mostrou-se grato e devotado a Jesus. Então havia uma reciprocidade neste amor. O amor de Jesus para com ele, o amor dele para com Jesus e a sua obra. Razão pela qual ele viveu e sofreu por todos os momentos da vida, mas nunca negou a Jesus, nem deixou de proclamá-lo a quem quer que fosse. Então nós observamos, quando a pessoa é dominada, dirigida pelo amor de Cristo e o amor a Cristo, como é o caso aqui neste versículo que li, este amor, ele vai nos levar a algumas práticas na vida. Porque em função do amor é que nós vamos nos movimentar em direção ao Senhor e a realização do que ele tem para cada um de nós. Bem, a primeira direção para onde nos leva o amor a Cristo, ele vai nos levar a termos uma vida de obediência. Porque a obediência, ela acontece em função do amor. Se não houver essa devoção, este amor, essa demonstração, não haverá obediência. Porque a obediência não é uma coisa imposta, não é uma coisa fria, calculista. Não. A obediência, ela tem que ser voluntária. Mas ela é voluntária quando há um motivo específico que leva-nos a viver uma vida de obediência. E o amor do Senhor em nós e o nosso amor para com Ele facilita essa direção e nos leva a termos, então, uma vida de obediência. O próprio Jesus, João deixou registrado as palavras de Jesus, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João, capítulo 14 e o versículo 15. E os versículos 21 e 23 está escrito assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então veja, tudo em função deste amor divino na nossa vida. Então, guardamos os mandamentos, guardamos a palavra, o Pai vem habitar em nós, o Filho vem habitar em nós, o Espírito Santo, que é o Espírito de amor, vem habitar em nós e derrama também amor em nosso coração e nos leva a uma vida de obediência a Cristo. Então, esta obediência vai nos levar a atender a orientação do Senhor para a nossa vida, mesmo que para isto seja preciso atravessar por noites escuras, por vales e sombras da morte, por caminhos difíceis, com perseguições, ameaças, provocações, intimidações. Mas nada disso terá o poder de diminuir o amor que se manifesta em nosso coração. Então, nós observamos a primeira direção para onde este amor a Cristo nos leva, ele nos leva a demonstrar e ter uma vida de obediência. A segunda direção é que este amor a Cristo vai nos levar a termos uma vida de pureza,
não uma vida manchada, contaminada, impura, não, mas purificando-nos a cada dia mais, abrindo mão das impurezas e nos devotando totalmente ao Senhor. Então vamos ser levados por este amor a termos uma vida de pureza. Já falamos uma vida de obediência, uma vida de pureza. E isto vai dar-nos a condição de termos um conhecimento mais apurado, perfeito e verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Porque a quem o ama, devota-lhe este amor, o Senhor abre esta porta de conhecimento e de intimidade. Veja que João, o apóstolo, é chamado o apóstolo do amor. Foi aquele que esteve uma maior proximidade com Jesus e chegou inclusive em um momento a recostar-se sobre o peito de Jesus para lhe fazer uma pergunta. Tal era o amor com o qual João era dominado e controlado e servia o Senhor em função deste amor. Então, este amor abria para ele uma porta de um conhecimento profundo. Então, esta é a terceira direção para onde o amor a Cristo nos leva, para um conhecimento mais perfeito do Senhor Jesus Cristo. A quarta direção do amor a Cristo, ele vai nos levar a termos uma comunhão mais aprofundada, íntima com o Senhor. E esta comunhão vai nos levar a ter momentos de experiências maravilhosas com o Senhor, deste contato, desta comunhão, desta aproximação. Então esta é a quarta direção que o amor vai nos levar. A quinta direção que o amor a Cristo nos leva é que nós vamos tornar-nos semelhantes a Jesus. A nossa convivência, comunhão, proximidade com Ele vai se aprofundando a cada momento, que chegará uma situação em que nós nos tornaremos semelhantes a Ele. Como o próprio apóstolo Paulo disse, quando ele chamou os irmãos, disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Veja a que ponto o amor a Cristo levou a Paulo esta experiência, que ele tornou-se parecido, imitou a Cristo. E, portanto, quando ele aconselhava os irmãos, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nenhum daqueles que ouviram pôde replicá-lo e reprová-lo por dizer uma coisa desta, como eu sou de Cristo. Porque a vivência dele demonstrava isso. Ele disse: eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer pelo nome do Senhor em Jerusalém. Não tinha a vida por preciosa. O importante era atentar para o ministério que recebeu do Senhor e cumpri-lo com alegria. Mas observamos também a sexta direção que o amor a Cristo nos leva. Ele nos leva a colocar a nossa vida à disposição do Senhor para, se preciso for, sermos sacrificados em função ou em razão do amor a Cristo. E Paulo foi. Sua vida foi oferecida como sacrifício de libação, como um sacrifício oferecido a Deus. Então isso tudo revelava quão profundo era o amor de Cristo por ele e dele para com Cristo. Por isso, essas experiências profundas, que quando olhamos, nós às vezes começamos a pensar: como um homem pode chegar a este ponto? Isto tudo são as direções que o amor de Cristo e o amor a Cristo levam o salvo, o cristão, o fiel a viver desta maneira. E a sétima direção que nos leva ao amor vai nos levar a termos uma vida de proclamação, de anunciar, de falar em todo tempo e oportunidade
não importava quais eram as circunstâncias, se favoráveis ou desfavoráveis, Paulo não se intimidava com isso. O assunto dele era um só: proclamar Jesus e o seu amor. E isto ele fez por todos os dias da sua vida. Então nós observamos aqui 7 direções do amor a Cristo, que nos leva. Por isso, deixemo-nos conduzir no amor a Cristo, porque quando o amor de Cristo assumir o controle e a direção da nossa vida, o amor que devotamos a Ele vai se revelar nestas direções para onde o amor vai nos levar. Falamos em 7. A primeira direção, para onde o amor nos leva, a uma vida de obediência a Cristo. A segunda direção, a uma vida de pureza diante do Senhor. A terceira direção, a um conhecimento mais profundo com o Senhor Jesus. A quarta direção nos leva a uma comunhão mais íntima com o Senhor. A quinta direção leva-nos a demonstrar a semelhança com Jesus, a imitá-lo em todas as coisas. A sexta direção vai levar-nos a colocar a nossa vida, se possível, em sacrifício ao Senhor, para que o nome dele seja glorificado. E a sétima direção é que nós não nos calaremos em qualquer condição, mas proclamaremos em alto e bom som o nome, o poder e a obra do Senhor Jesus Cristo, para que outras vidas conheçam, sejam também impactadas pelo amor de Cristo para com elas. E este amor de Cristo, entronizado no coração das pessoas, vai brotar no coração de cada uma delas um amor também de uma profundidade, de uma grandeza para com o Senhor Jesus, que eles andarão por estas direções na presença do Senhor e o representarão bem aqui na terra, como Paulo fez diante daqueles irmãos. Eu estou decidido, eu estou pronto, não só a ser ligado, mas a morrer pelo nome de Jesus. Que prova maior de amor o cristão pode demonstrar a não ser esta: estou disposto até morrer pelo nome de Jesus. Isto a pessoa só faz se for movida pelo amor do Senhor Jesus na sua vida. De outra forma, ele não faria isto, mas em função deste amor, ele está decidido e pronto a cumprir tudo quanto for necessário para que o nome do Senhor permaneça sendo bendito, glorificado, adorado e exaltado. E que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.